Fala aí, galerinha. Então, olha eu aqui novo com vocês. Meu nome é Paulo Vitor, sou professor da rede. Então, hoje nós vamos falar mais uma vez de sistema respiratório. Vamos dar continuidade à nossa aula. Essa é a aula número 2. Então, em nome da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e Juventude, do Núcleo de Ciências Naturais do município, que estão nos auxiliando a levar para vocês essas aulas durante esse período. Então, espero que vocês curtam, espero que vocês gostem e vamos lá. Então, galera, antes da gente dar início à nossa aula de hoje, então nós vamos falar um pouco sobre o coronavírus, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para tentar nos preservar nossa família, tá? E quem estiver próximo a gente. Então, o que é o coronavírus? Então, o coronavírus é um vírus que causa doenças respiratórias, né? Foi um vírus que foi encontrado lá na China e ele se espalhou pelo mundo todo, inclusive já chegou no Brasil, chegou no nosso município, a gente tem que estar atento a isso. Então, como é que ocorre a transmissão desse vírus? Então, a transmissão ocorre por gotículas de saliva, né? As gotículas são, digamos, são aquelas pequenas gotinhas que saem quando a gente fala, né? Então, a importância de estar sempre usando máscara. Acontece também pelo contato de pessoa, o contato próximo de pessoas, tá? Como o contato de aperto de mão, abraço, contato físico mesmo. Também pode ocorrer também a transmissão por espirro, tosse ou pelo catarro. Então, se eu já apresento esse tipo de sintomas como tosse, catarro, espirro, então é bom a gente tá de olho em relação a isso, para caso esteja, para não tentar transmitir para outras pessoas, né? Então, ocorre também pelo contato de objetos já contaminados. Então, uma pessoa pode estar em um determinado local, uma pessoa contaminada pegou algo, eu vou lá e pego naquele local que aquela pessoa pegou. Então, ali também pode ocorrer, né? Eu peguei naquele objeto, eu levei até minha boca, levei até meu nariz, levei até meus olhos, também foi a forma de transmissão, tá? Já a prevenção ela ocorre de uma maneira mais simples, né, de coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Então, a prevenção, ela ocorre, ela está associada em evitar o contato de pessoas próximas que estejam com sinais de sintomas. Então, se eu tive que sair de casa e eu estou na rua, estou perto de uma pessoa que esteja tossindo, espirrando ou algo parecido, então eu vou me afastar dela, tá? Lavar bem as mãos, ter esse cuidado com a higiene das mãos, tá sempre higienizando, né? O uso de umidificador no quarto ou tomar banho quente para auxílio do alívio da dor de garganta ou tosse. Então ter esse contato também, ó, com o banho quente, né? Utilizar lenços descartáveis para higiene nasal, higienizar as mãos após tossir ou espirrar. Então, eu tossi, eu espirrei, então lava minhas mãos para não ter caso alguma coisa, né? Não compartilhar objetos de uso pessoal. Eu não estar compartilhando meu objeto de uso pessoal, né? E manter os ambientes das nossas casas bem ventilados, arejados. Então, coisa simples que a gente pode estar fazendo. Então, a gente está falando um pouco sobre eles, que todo mundo tem o seu papel, a gente pode sim, né? Então, se puder, fique em casa, cuidado e vamos lá para a nossa aula de hoje. O que é a inspiração e a expiração? A inspiração e a expiração são processos que controlam a entrada e a saída de ar com determinados movimentos de músculos intercostais e do diafragma. A respiração é um processo essencial para os seres humanos, uma vez que é através dela que é disponibilizado o oxigênio que será utilizado para as células produzir energia. Além disso, o sistema respiratório é responsável pela
retirada do gás carbônico resultante no metabolismo celular. Para que ocorra esse processo de respiração, é necessária uma ação conjunta de músculos intercostais e do diafragma, que permite a entrada e a saída de ar no ato de respirar, que pode ser dividido em dois movimentos, inspiração e expiração. Então, a respiração é um movimento básico que todos nós seres humanos precisamos fazer, é essencial para a nossa sobrevivência, né? Então, é nesse movimento de inspiração e expiração que a gente consegue fazer a troca gasosa entre gás oxigênio, que é essencial para a gente, e o gás carbônico resultante do metabolismo celular. Então, é através desse processo de respiração que ocorre essa troca gasosa. Movimento de inspiração e expiração. Os músculos intercostais externos se contraem, né? Então, quando esses músculos intercostais e o diafragma se contraem, ele faz com que aumente a minha caixa torácica, fazendo com que também aumente o volume do meu pulmão, né? O meu diafragma ele é contraído, e esse movimento de contração e aumento do volume da caixa torácica eu consigo capturar, né? Eu consigo fazer o movimento de inspiração, que é a captura do gás oxigênio, né? Eu vou capturar o meu gás oxigênio, olha ele aí, ó, entrando no meu sistema respiratório pelo nariz, meu gás oxigênio. Então ele passa por toda a cavidade, todos os meus órgãos, né? Isso é o que? Isso é a inspiração. Então, e já a expiração vai fazer o que? Eu vou relaxar meus músculos intercostais, eles vão relaxar, né? Fazendo com que o meu pulmão e a minha caixa torácica eles se contraiam. Então, essa contração do meu pulmão, né, e a contração da minha caixa torácica, ela simboliza o movimento de saída do ar. Então, o gás carbônico ele está saindo. Então, ó, na minha arte, saindo o gás carbônico. Então, isso é a expiração. Então, a inspiração se caracteriza como a entrada de ar no pulmão, né? E a expiração é a saída de ar no pulmão. Inspiração. Então, contração do diafragma e dos músculos intercostais, expansão do pulmão e menor pressão intrapulmonar. Expiração. Então, eu tenho o relaxamento dos músculos intercostais e do diafragma, a retração do pulmão e o aumento da pressão intrapulmonar. Hematose. Então, a hematose é um processo que ocorre nos alvéolos pulmonares e garante que o sangue rico em gás carbônico seja oxigenizado. A hematose é um mecanismo de trocas gasosas que ocorre nos alvéolos pulmonares. É um processo fundamental para garantir o transporte de gás oxigênio pelo nosso corpo e a remoção de gás carbônico. O gás oxigênio é utilizado pelas nossas células para realizar a respiração celular, o processo no qual as células conseguem produzir energia. Então é através da respiração celular que elas conseguem produzir a energia que ela necessita. Agora vamos entender como ocorre o processo de hematose. Entre gás oxigênio e gás carbônico contido na célula. O gás oxigênio eles estão nos alvéolos pulmonares, né? E o gás carbônico estão nas nossas células. Então, a célula ela libera o gás carbônico, olha aí na minha arte, ela liberando o gás carbônico, né? E depois o alvéolo ela vai dar o quê? O alvéolo vai transmitir para ela o gás oxigênio que ela necessita. Então, essa troca gasosa que você está vendo, isso é a respiração celular. A respiração onde a célula recebe o gás oxigênio dos alvéolos e assim ela acontece a respiração celular. Essa troca gasosa, né, de gás oxigênio por gás carbônico. E essa troca gasosa é fundamental para a respiração celular, porque através da respiração celular
onde a célula consegue produzir o oxigênio que ela necessita. Olha ela recebendo o gás carbônico. Então, aqui eu tenho um ciclo, né? Após ocorrer a hematose, então o oxigênio eles ficam nas hemácias, né? E as hemácias elas vão vai por toda a corrente sanguínea, chega a outros órgãos, né? E dentro desse caminho que ela vai percorrendo, dentro desses órgãos, ela vai ocorrer outras trocas gasosas, né? E dentre essas outras trocas gasosas também ocorrer produção de gás carbônico. E esse gás carbônico também vai pelas hemácias, né? E lá ele chega no pulmão novamente para que ocorra mais uma hematose. E assim tem esse ciclo, né? O gás oxigênio vem para o pulmão, vai para as hemácias pela corrente sanguínea, passa por outros órgãos. Esses outros órgãos produzem mais hematose. Essas hematoses produzem mais gás carbônico. Esse gás carbônico também nas hemácias chega ao pulmão novamente, e assim eu tenho esse ciclo, né? Então a hematose ela garante que o oxigênio chegue até os tecidos do nosso corpo. Frequência cardíaca e frequência respiratória. Então, a frequência respiratória é um marcador de intensidade de exercício, assim como a própria frequência cardíaca. Então, a frequência respiratória ela é caracterizada, vamos supor, quando a gente tá praticando exercícios físicos, às vezes com mais intensidade, com mais força, né? E quando a gente para de fazer aquele exercício, a nossa frase, a gente quer falar, a nossa frase ela fica cortando. Então, essa característica, né, de você não completar a frase, você fica um pouco ofegante. Então, isso é característica da frequência cardíaca, ou aumento da característica da frequência respiratória. Já a frequência cardíaca, ela é o aumento do batimento dos batimentos cardíacos por minuto, o batimento do coração. Então, de acordo com o aumento da frequência respiratória, a minha frequência cardíaca ela vai crescer proporcional. Então, a minha frequência respiratória aumenta, então automaticamente, proporcionalmente, a minha frequência cardíaca ela também vai aumentar, tá ok? Então essa basicamente é a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Doenças pulmonares. Então aqui a rinite. A rinite é a doença que causa inflamação da mucosa do nariz. Essa inflamação é causada pelo contato com ácaros, pelos de animais, por fungos, pólen, até por perfume e entre outros, né? Essa inflamação, os sintomas mais comuns dela são a obstrução nasal, né? Coriza, coceira no nariz e espirros. Então essa foi a rinite. Sinusite. A sinusite é uma inflamação da mucosa dos seios da face, né? Uma região do crânio formado por cavidades ósseas ao redor do nariz. É provocado por um processo infeccioso ou alérgico que facilita a instalação de germes e que causam dor de cabeça e na face, secreção nasal e congestão nasal. Sinusite. Laringite. A laringite é uma inflamação da laringe, órgão localizado na garganta que conecta a faringe e a traqueia. É causada por uma infecção viral das vias aéreas superiores, excesso de esforço vocal e a reação ou instalação de agentes alérgicos. O principal sintoma dessa doença é a rouquidão, né? E também pode haver dor de garganta. Faringite. A faringite é uma infecção respiratória caracterizada pela inflamação da faringe, parte posterior da garganta, responsável por conectar o nariz e a boca. Pode ser causada por infecção de bactérias ou vírus, e o principal sintoma é dor de garganta e dificuldade em engolir.
Então, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, tá? E até a próxima. Muito obrigado. Valeu!